Saudações, meus amigos! Hoje é dia 12 de maio de 2022. Mais uma vez estamos aqui para continuar os nossos estudos sobre Carta de Cristo. Nós somos o grupo Saber e Conhecer e estamos terminando essa parte de Carta de Cristo. Estamos providenciando uma boa palestra para o nosso grupo trazer mais informações para vocês e depois vamos ter continuidade com outros estudos espirituais. Vamos à oração do dia. Vamos lá. Posso começar? Pode. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedir humildemente que os nossos mentores estejam conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá, eu vou botar agora aqui o share do meu screen. Todo mundo vendo aí? Sim. Cartas de Cristo, áudio 40, carta 9, parte 1. Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas porque não posso voltar em forma corpórea ou adquirir personalidade humana novamente, uma vez que resido em e sou eu mesmo constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual. Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim, pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecidos nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais e convencionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna e a novas maneiras de relacionarem-se uns com os outros. Através do canal desta mente flexível, a condição humana moderna se tornou, até certo ponto, acessível para mim. Sem esse conhecimento da experiência humana, essas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nestes tempos. O processo de tomada parcial de sua consciência começou antes do seu nascimento e continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos e foi deliberadamente submetida a todo tipo de experiências humanas, testemunhando as lutas e sofrimentos envolvidos na vida moderna. Com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte do seu ego e da escravidão mental emocional do materialismo. Ela está aprendendo a mover-se nas frequências de consciência do amor universal e já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal. Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente os meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo. Sob a minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para a sua vontade de viver cotidiana. Eu trabalho através da sua total disponibilidade para receber as minhas palavras sempre que as energias cósmicas e as de sua própria consciência permitam receber-me e ouvir-me. Confio na sua honestidade e dedicação para esperar ouvir-me com exatidão,
e sempre faço com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Até que eu fale, ela é incapaz de escrever. Conto isso para que você possa compreender quais têm sido as energias da consciência crística que deram forma a estas cartas. Notas de rodapé. Clareaudiência é a capacidade de ouvir vozes, sons, palavras, ruídos sem a utilização do sentido da audição física e que estão além da percepção normal de nossa audição física comum. Fonte: Wikipédia. Nota sobre o processo de tomada parcial de sua consciência. O termo original utilizado, overshadowing, adombrement em francês, refere-se a um processo pelo qual um ser espiritualmente muito elevado, frequentemente um mestre de sabedoria, utiliza o veículo físico de um discípulo a fim de transmitir ensinamentos. A consciência do mestre toma temporariamente o corpo físico, emocional e mental do discípulo e trabalha por seu intermédio. Esse recurso é empregado quando o mestre não está mais encarnado e deseja tocar rapidamente a humanidade. Fonte: Wikipédia. Venho nesta carta para unir os fios de minhas cartas anteriores e para apresentá-las em um contexto mundial, mostrando como esses ensinamentos são relevantes para cada aspecto de sua vida terrena, bem como para todas as nações. Estas cartas destinam-se a ser o ímpeto, o estímulo para a abertura de sua mente e de seu coração em direção à fonte do ser, e finalmente a tornarem-se o meio perfeito para compreender os efeitos, em cada faceta de sua existência terrena, do pensamento e do comportamento individual e de massa. No passado, as leis dadas como normas para o comportamento nacional se dirigiam principalmente a: vocês não devem, se vocês fizerem, o castigo será esse. As verdadeiras leis espirituais são inteiramente diferentes. As leis espirituais são expressas desta forma: uma vez que você e o lugar de sua existência terrena forem criados desta maneira, se você trabalha em harmonia com as leis de sua existência, você abrirá o seu sistema inteiro de alma, mente, emoções, corpo e circunstâncias pessoais para o fluxo constante da consciência divina, sua força vital. Os frutos do seu comportamento disciplinado retornarão para abençoá-lo e torná-lo cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Se, por outro lado, você ignora as leis da existência e continua vivendo da mesma maneira que vivia antes de ter recebido esta mensagem, então a sua vida continuará sendo marcada pelo tumulto, condições climáticas difíceis, pragas nas colheitas, desastres econômicos, privação de alimentos e uma vida estressante. Eu tenho falado através destas cartas expressamente para permitir que você alcance um verdadeiro e constante estado de paz mental, amor espiritual, alegria e cura interior da mente, das emoções e do corpo físico. Você já deve ter compreendido que este era também o único propósito que existia por trás da minha missão com as pessoas na Terra: mostrar como elas mesmas estavam criando a sua própria miséria. As igrejas cristãs vêm ensinando que você foi criado por Deus, que deve adorar e agradar a Deus, respeitando as suas leis. Mas isso não é verdade. Adorar a Deus é um rito pagão. Quando as pessoas adoram a Deus, o colocam em separado e acima delas, inalcançável e para ser temido, pois quem sabe que mal ele poderá enviar à terra se as pessoas não agirem de acordo com a sua vontade? Porém, essa não foi a mensagem que eu trouxe à terra. Eu falei do Pai que satisfaz todas as necessidades, que responde quando é chamado, que cura quando pedimos para fazê-lo, que está dentro das pessoas ao mesmo tempo em que é transcendente a elas, o que significa que o Criador é universal.
a religião judaica ensinava que somente os sumos sacerdotes poderiam aproximar-se do Santo dos Santos e fazerem súplicas pelo povo. A população só poderia aproximar-se de Jeová através dos sacerdotes, trazendo pássaros e animais para que fossem oferecidos em sacrifício, queimados para apaziguar Jeová pelos pecados das pessoas. Através desses meios, os judeus obtinham o perdão dos pecados. Eu ensinei repetidas vezes às pessoas que elas receberiam o perdão do Pai para os seus pecados segundo a sua própria boa vontade para perdoar os outros, pois seria dado a elas de acordo com a sua própria semeadura. Eu também ensinei as pessoas a se aproximarem do Pai diretamente e a rezarem de forma simples, pedindo aquilo que necessitassem para suas vidas. Assegurei que elas seriam ouvidas e as suas súplicas respondidas, desde que fossem feitas com fé total, sem nenhuma dúvida em suas mentes. Você deve compreender que tudo o que eu ensinei aos judeus estava em conflito direto e em oposição ao que os seus anciãos religiosos ensinavam, e foi esse o motivo pelo qual os sacerdotes me odiaram e me crucificaram, uma vez que eu estava roubando seus exaltados cargos de guarda-costas pessoais do Todo-Poderoso. Devido ao temor das represálias depois de minha morte, os discípulos não se libertaram completamente do Antigo Testamento. Assim, muito do que existe no Antigo Testamento foi passado para a religião cristã. Como alternativa ao sacrifício de animais, o corpo e o sangue de Jesus são oferecidos pelos sacerdotes no altar. Após muitos anos e de Roma assumir o posto de protetora da religião cristã, assim como os sacerdotes judeus já haviam feito antes, também os sacerdotes romanos se vestiram com caríssimas roupas e utilizaram acessórios de prata e ouro para as cerimônias religiosas. Nos tempos de Paulo, isso teria sido inconcebível. Ele tinha uma mensagem simples de salvação pela minha morte na cruz, embora não tenha sido a mensagem que eu trouxe aos meus compatriotas da Palestina. Ele estava perpetuando uma tradição judaica de sacrifício do outro para pagar pelos seus próprios pecados. Que vergonhosa covardia! Ainda assim, Paulo realizou um grande serviço pela humanidade ao dar início a um movimento que seria um meio de abençoar a todas as raças igualmente. Ele delineou um modo de pensamento e conduta diária que trazia harmonia às vidas daqueles que procuravam viver de acordo com os seus ensinamentos. É bem provável que alguns judeus tradicionalistas, vociferando outra vez, hostilizem as minhas palavras nesta segunda vinda. Eles se ressentirão de minha constante referência à antiga prática judaica de sacrificar animais e pássaros nos templos para agradar a Deus e obter o perdão dos pecados. Porém, sejam quais forem as suas objeções, o fato histórico continua sendo que o templo era um lugar para oferecer sacrifícios e que o cheiro era sentido em toda Jerusalém. E durante todo aquele tempo eu sabia que o edifício do templo era dedicado a um mito, uma invenção da imaginação do homem, uma racionalização daquilo que a mente humana não podia compreender espiritualmente. Eu estava lá, eu sentia as pedras quentes debaixo de minhas sandálias e o sol sobre a minha cabeça. Eu discuti com os fariseus, suportei as suas risadas e piadas com certo divertimento e observei-os enquanto ensinavam de maneira dogmática uma forma de vida opressiva, de contínua obediência às tradições sem valor relacionadas a comer e beber, as quais eram totalmente desnecessárias. Eu estava lá.
Às vezes, meu divertimento acende uma faísca de travessura em minha mente e faço com os fariseus o mesmo tipo de piada analítica pelos seus hábitos pessoais, suas roupas pomposas e suas leis, assim como eles fizeram comigo e com os seus ensinamentos. É um tolo, disseram aos gritos, ridicularizando a minha afirmação de que o reino de Deus está em você. Diga-nos, como pode Deus estar dentro de uma pessoa? Gritaram ironicamente. Usando uma chuva de argumentos pejorativos, invocaram os profetas e compararam seus conceitos do Todo-Poderoso Jeová com as minhas descrições do Pai simples que se importava até com os pássaros. Como poderia ser isso? Perguntavam, se as aves eram sacrificadas regularmente no templo para pagar os pecados dos homens. Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifício com o fogo se as aves e os animais tivessem alguma importância aos olhos do Todo-Poderoso? Eu ficava impassível diante de seus ataques verbais. Eles só tinham a convicção da tradição judaica para apoiar as suas afirmações, enquanto minha mente havia sido impregnada com o verdadeiro conhecimento da existência em si durante as minhas experiências iluminadas no deserto. Foi-me dada a compreensão da universalidade e da boa vontade criadora do Pai, que me permitiu perceber e fazer coisas que nenhum sumo sacerdote, fariseu, saduceu ou escriba jamais poderia fazer. Uma vez que eu compreendia a natureza de nossa fonte do ser, poderia com confiança impor as mãos sobre um homem paralítico e levantá-lo, restituindo a sua plena saúde. Quem poderia comparar esses conhecimentos com as ridículas leis tradicionais dos sacerdotes? Os sacerdotes, os fariseus e todo o resto desses religiosos embusteiros sabiam que nenhum deles poderia fazer tais coisas e por essa razão odiaram-me quando desafiei sua autoridade. Detestaram-me pela minha força diante da oposição e insultaram-me por atrair as multidões quando alguma cura era feita e ninguém poderia negar. Aí estava, em plena luz do dia, para que todos pudessem ver, um ato de amor que os sacerdotes asseguravam que somente Deus poderia fazer. Portanto, eu deveria ser filho de Satanás. E ainda mais, não viam a cura como um ato de amor, mas como uma inexplicável blasfêmia e usurpação do papel de Deus. Acusaram-me de vangloriar-me dos meus poderes mágicos, mas não podiam dizer-me como eu havia adquirido tais poderes e, portanto, decidiram que eu deveria ser um filho de Beelzebu. Agora que expliquei a situação, deve ficar claro para você que lê estas palavras, como era claro para mim naquele momento na Palestina, que a hierarquia inteira do judaísmo era composta por homens autocentrados, confusos e cheios de autoimportância que viveram unicamente de acordo com as normas e leis. Quando desafiados a usar as suas mentes e seus cérebros, não puderam lidar com isso e caíram em espasmos emocionais de virulenta indignação. Era de se espantar que, no momento em que fui levado ao conselho, mantivesse a tranquilidade e me negasse a comunicar com mentes tão obtusas. Sim, realmente estive ali na Palestina há 2000 anos. Vivi entre os homens e mulheres simples que haviam sido ensinados a temer Jeová de uma maneira muito real e que estavam obcecados com o pagamento dos sacrifícios na fogueira para afastarem o castigo imposto pelos seus pecados. Eu fui criado e doutrinado no medo de Jeová, mas havia nascido para despertar os judeus do seu longo sono de mitos e falácias, para livrá-los de sua opressiva história de guerras e derramamento de sangue, de disputas e discussões, da exigência de uma cabeça pela perda de um olho, do esconder e varrer para baixo do tapete os pecados que não tinham importância se não fossem descobertos. E se fossem descobertos, então todo o peso da lei mosaica cairia sobre a cabeça do pecador sem compaixão ou misericórdia, nem sequer um pensamento hesitante sobre as verdadeiras circunstâncias que envolviam a transgressão.
Como eu havia nascido com a missão de abrir as mentes e os corações dos judeus à realidade que deu a eles a vida e o ser, desde pequeno rejeitei os ensinamentos judaicos. Algo profundo e secreto do meu instinto espiritual rebelava-se contra a antiquíssima intenção judaica de deixar que outro ser vivo carregasse a responsabilidade e pagasse o preço pela sua própria teimosia e pecado. Mais do que isso, eu não podia aceitar que um Deus, que supostamente havia criado tal mundo maravilhoso, se alegrasse com o sacrifício pelo fogo de parte de sua própria criação, a qual ele provia abundantemente. Era-me impossível ter respeito por tais crenças e práticas sem lógica. Depois da iluminação no deserto, cresceu apaixonadamente minha rejeição às tradições judaicas. Da mesma forma que vim com um corpo humano há 2000 anos para resgatar a nação judaica de um monumento de práticas religiosas artificiais, opressivas e inventadas pelos homens, venho agora, através do canal destas cartas, distribuídas no mundo inteiro. Venho para deixar absolutamente claro que a religião cristã de nenhuma forma reflete a minha verdadeira mensagem crística, nem como eu havia ensinado na Palestina, nem neste momento, no qual as cartas provocarão a fúria e a condenação dos cristãos ortodoxos. A religião cristã, tal como se apresenta neste momento, é simplesmente uma miscelânea de pensamentos confusos provenientes das recordações seletivas dos meus discípulos, das conceituadas pregações de Paulo e de outros escritos antigos. Mais tarde, quando faltava ao cristianismo o efeito visual impactante dos deuses e deusas romanos, a religião cristã foi ornada com recursos teatrais convenientes para impressionar aqueles que o Império Eclesiástico de Roma desejava atrair para o seu cercado. Posteriormente, esse império impôs às pessoas crédulas tributos monetários ainda mais injustos do que os impostos exigidos pelo secular Império Romano sobre as nações conquistadas. Nem mesmo César exigia pagamento para que as almas ganhassem a sua entrada no céu. Talvez você se pergunte por que eu sou tão explícito em minha repulsa ao judaísmo e ao cristianismo. É vital para o sucesso da distribuição de minha mensagem crística que as pessoas compreendam plenamente a verdadeira natureza das religiões que mantiveram a humanidade presa em suas garras até o século XX. Enquanto não se derem conta das bases míticas nas quais edificaram todas as suas convicções, será difícil para as pessoas se livrarem das suas crenças tão amadas. Por favor, entenda que quando faço tais afirmações, me refiro à religião cristã, aos princípios da fé, ao dogma e à teologia. Não me refiro àquelas grandes almas espirituais que buscaram e continuam buscando a Deus e a verdade para além do dogma e das crenças. Muitas dessas pessoas têm recebido a minha inspiração em suas mentes e corações, mas têm medo de deixar suas preciosas crenças, estão bloqueadas pelas práticas religiosas. É chegada a hora para que se desprendam delas e cresçam em espiritualidade e compreensão de sua verdadeira fonte do ser, e para que levem as suas congregações com elas. Às igrejas cristãs de todas as denominações digo: despertem! É chegada a hora de despertarem de um longo e artificial sono em que a razão foi suprimida pelas tradições hipnóticas e emocionais. Estas foram transmitidas através dos séculos por uma sucessão de pessoas reivindicando serem a autoridade mais elevada sobre tudo o que eu ensinei na Palestina. Não tenha medo das consequências se você examinar as suas crenças passadas e quiser limpá-las de seu pensamento. Desfaça-se das teias das ilusões e pense.
quando os pregadores cristãos aceitarem plenamente que eu, o Cristo, retornei verdadeiramente para falar com as pessoas do mundo inteiro como um raio iluminado do Oriente ao Ocidente e estiverem dispostos a ensinar a minha verdadeira mensagem em seus púlpitos, verão suas igrejas se encherem novamente de pessoas ansiosas por encontrar e estabelecer contato com a realidade que os levará a viver em total harmonia com a verdade de seu ser. Por outro lado, vocês, pregadores da religião, que deliberada e egocentricamente continuarem a ensinar o dogma do cristianismo, entre aspas, para manter as aparências e os seus salários, verão sua religião morrer de morte natural durante os próximos 30 anos e serão abandonados pelas suas congregações que já estão sentindo que as suas palavras são apenas palavras. Nelas não há vida espiritual. Vocês verão suas igrejas tomadas por aqueles que perceberam que eu mesmo, de fato, voltei à humanidade para mostrar o caminho para encontrar o reino dos céus e nele entrar. Continua no próximo áudio. Então, teremos continuação. Sim, teremos. Vamos ver. O que eu tinha visto, esse era o último, mas vamos lá, né? Vou clicar lá. Porque essa carta 40 é em duas partes, né? Áudio 1 e áudio 2. O que eu vi é Cartas de Cristo, carta 9, parte 1. Parte 1, né? É isso aí. Parte 1. Como sempre, maravilhosas palavras, que creio que todos nós fomos capazes de compreender. Ele fala para a gente abrir o sistema inteiro para a consciência divina e para não ignorar as leis da existência que nós ouvimos nessas cartas. A gente tem que seguir o caminho da paz, do amor, da alegria e da cura interior. E eu proponho que, durante essa semana, nós façamos a meditação com o texto que o Wilber mandou. Combinado. Tá? Combinado. É hora de despertar. Isso. E só para deixar uma ressalva aqui, nesses últimos minutinhos que ele estava falando aí de religião, de cristianismo, de Paulo, de igreja, do judaísmo, essas coisas todas, não sei, começou a vir um pensamento, né? Meu lado aqui esquerdo começou até a arrepiar, parecia que tinha alguém aqui do meu lado, né? E eu comecei a ver uma igreja católica, né? Se abrindo com um Papa negro. Nossa. Um Papa negro, né? Alto, abrindo sei lá, os mistérios, as coisas, os segredos da igreja católica. Não sei se isso é apenas uma viagem, né, na maionese. Não. Porque eu me arrepiei, eu não sei, mas um Papa, o que chamou a atenção foi isso. Uma pessoa abrindo a igreja para, sei lá, acho que para uma união entre várias religiões, deve ser isso, né? Eu vou anotar isso. Né? Mas eu não sei se é uma viagem na maionese, tá, gente? É só uma coisa que eu estou comentando, porque arrepiou aqui todo esse lado esquerdo aqui, nossa. Só isso. Não é uma viagem, nós estamos conectados com o bem agora. Não. Que assim seja, né? Bom, eu na verdade, eu acho que assim, dessa carta, você tira uma coisa que eu sempre tive isso comigo, né? Que é o que ele fala ali, né? Não existe um Deus mau, né? O ser humano acaba
fazendo, né? Porque quando eu li uma boa parte do Velho Testamento, inclusive, e você vê ali um Deus que mata, um Deus que Um Deus que tem ira, né? A ira de Deus que fala no Velho Testamento. que tem uma vingança, né, contra as pessoas, e não cabe, né? Não cabe, não é isso, né? Isso não existe. A gente sabe que tem lá no sentido figurado, talvez eu até acredito que tenha mais sido, vamos supor, um ET, né, se disfarçado e matando pessoas, tudo bem. Mas um Deus, como a gente diz, não é um Deus. Um Deus, ele é o que ele fala ali, né? É o universo, é uma energia universal, é uma energia mãe, pai, que é construir sempre, né? Então, não tem castigo para quem fez aquilo ou outra coisa. O castigo é da própria pessoa, né? Sim. Você faz, lógico que você vai ter os seus problemas ali, e você vai colher o que você planta, né? Então, assim, não existe o Deus, a minha ira, a minha praga, isso não. E é o que ele fala ali. Então, as pessoas conseguiram, né, de uma certa maneira, na religião, colocar esses dogmas, colocar o medo nas pessoas, para que elas tenham medo de algo que realmente não deveriam ter, e sim descobrir, né, a essência, né, o que te faz mover para frente, e não aquilo que te segura e põe como âncora, né? E eu sempre discuti isso, principalmente quando eu li o Velho Testamento, você fala, meu Deus, isso aqui é pior do que qualquer outro livro que você possa imaginar. Quando você vê ali, você fala assim, Sodoma, Gomorra, pior, né? Então, não poderia ter acontecido pela vontade de um Deus, mas pela vontade humana, sim, e que não descobriram que nós somos parte do todo, né? Aí, hoje se fala em diversas línguas, física quântica, ser quântico, enfim, universal. Você pode falar o que você quiser, o que a gente sente, né? Que a vida não acaba nesse pedaço de carne e osso que nós temos, ela continua, é a mente, consciência, né? E o Elon Musk quer fazer um download disso, então assim vai continuar para sempre no computador, segundo ele. Mas a gente sabe que a gente continua, né? Essa consciência que faz parte universal e etc. vai continuar, e vai continuar em diversos mundos, planetas e etc. que a gente também vê por aí hoje. Acho que essa é a parte que eu peguei que dessa última carta, eu não sei se é a última ou não, depois eu vou dar uma olhada na próxima, mas eu acho Tem uma que parte 2 aí. ele fala em uma parte 2. Eu vou ver se a próxima é um segmento desse, e aí eu falo para vocês. Mas é isso. Solange? Bem, tirando toda essa parte maravilhosa que ele falou sobre os judeus, sobre o cristianismo, sobre Paulo, uma coisa que me chamou muito a atenção foi sobre as leis da existência, né? Sobre a gente tem que vencer o nosso ego e o materialismo, e tem que estar em harmonia. Quando você está em harmonia com as leis da existência, tudo flui, a nossa vida flui, né? E eu acho que é hora de despertar, como ele disse, né? Hora de despertar para o verdadeiro cristianismo, né? Para a verdadeira religião cristã. E ele falou várias coisas, né? Sobre vida moderna, sobre como é estressante a nossa vida, sobre o médium, né, que recebe as cartas de Cristo, que tem que ter as vibrações elevadas, né? Eu acho que é isso, a gente tem que praticar, né? Todo dia, né? E aquela coisa, meditar e tentar cada dia subir um degrau da nossa evolução espiritual. Acho que é isso. Não consegui escrever muito porque a gatinha não deixou, ela ficou em cima do meu caderno. Mais alguma coisa, alguém? Acrescentar? Não? Não. Gostaria de Podemos encerrar com uma oração, né? Vamos meditar, né? Vamos meditar essa semana. Sim, vamos fazer a meditação essa semana com aquele texto, né? Sim. Que o Wilber passou para a gente. Isso. O ideal é que a gente leia antes e faça a meditação após. Para mim, ele deve ser feito como uma prece de abertura. Pronto. E aí você desliga e continua ali no. Senão você não consegue desligar, você faz como prece de abertura e aí desliga
Relaxa, né? A lição de casa. Lição de casa, exatamente. Bora lá. Vai lá, tia Ana, fazer a prece de fechamento. Vamos encerrar, gente. Continuemos com os nossos pensamentos firmes, elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre divino e maravilhoso, e agradeçamos do fundo de nossos corações os ensinamentos desta noite. Um especial agradecimento à pessoa, ao canal que recebeu estas cartas de Cristo, com tamanha dedicação e missão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e de sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Faz uma observação que eu lembrei, que eu acho que é de muitíssima importância. A Ana, quando ela faz o fechamento, ela agradece ao canal. E nessa última carta, ele começa dizendo que ele nunca mais voltaria ao nosso corpo físico. Eu acho que essa foi uma Despedida. uma despedida, e assim, não só uma despedida, não é uma despedida, ele não voltaria ao Não é corpo despedida físico. porque ele está aí, Ele para está sempre. aí, como a gente sabe. Para ele mostrar que ele não vai voltar em carne mesmo. Carne. É que muitas Vai pessoas voltar com todo o acreditam poder na e glória. volta, né? Na volta de Jesus, com o corpo vindo, e etc, do Messias, e etc. Se é, né, que a gente acredita no que a gente está estudando e vendo, ele ali, pelo menos, ele diz que ele não voltaria mais em corpo, porque não dá mais, né? Não dá mais. Então, por isso, ele usa o canal para poder estar passando essas mensagens, e não só esse canal, deve usar outros milhares de canais por aí no mundo, né, para poder passar suas mensagens. Então, foi uma coisa que eu observei logo no começo e a gente acabou esquecendo de comentar, mas acho que é de muitíssima importância, principalmente nessa carta. Verdade. Ele tem uma frequência muito elevada. Não Sim. é compatível com a nossa frequência. Me parece que é 143 ou 146, que eu não sei nem dizer dimensão. Minha nossa. A gente está na terceira, Eu não tenho certeza se é 143 ou 146, para ter uma ideia. Se for tudo isso, eu acho que é até infinito, mas tem tanto chão para a gente andar, hein? Meu Deus. Que é bom, né? Que é bom, que nos anima, que isso quer dizer que a nossa vida vai continuar por muito tempo. Sofrendo, não sofrendo, passando por boas e coisas, é aprendizado, né? A nossa vida é o que a gente passa na Terra, sempre aprendendo, né? Cada dia uma novidade, cada dia uma coisa nova. E assim Devemos vai continuando. agradecer todos os instantes da nossa vida, esse amor infinito de Jesus Cristo, nosso governador, por nós, né? Por tudo. É isso. Tá bom? Até a próxima, então. Até a próxima, pessoal. Gratidão. Uma boa noite a todos. Gratidão. Beijos e beijos. Gratidão. Amém. Boa noite, fiquem com Deus.